Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje, Zorávia Bettiol e o produtor Carlos Carreiro falam sobre a campanha de financiamento coletivo para publicar um catálogo sobre 60 anos de trajetória da artista. E nossa reportagem foi conferir a exposição Tecer no Tempo, que está em cartaz aqui em Porto Alegre do Mício. Certo, Nilton. A gente também confere uma conversa sobre a edição desse mês do projeto Unimúsica, que vai reunir pela primeira vez 4 jovens cantoras. Ainda recebemos o escritor Pedro Gonzaga, que lança o Livro das Coisas Verdadeiras. E começamos te mostrando uma das 2 exposições que podem ser visitadas na Galeria do Instituto de Arquitetos do Brasil. Confira. O artista plástico Ricardo Cardoso traz na área externa do solar do IAB a exibição 26, instalação que se relaciona com o espaço, ressignifica o ambiente e tem como debate proporção e estabilidade. 26 é o número atômico do ferro. Essa obra, ela tem um conceito assim de ser uma forma pura. A forma pura conceitualmente seria uma obra de arte que não tem enfeite nenhum. Ela por si só já é a obra. Ela não está representando nada. E nessa obra eu associei o aço cortem com o aço inox. Eu crio uma coisa intuitiva assim e faço e executo. Muitas vezes eu venho a descobrir com o tempo depois que aquilo representava alguma coisa que eu estava passando, algum momento meu emocional que eu representei. E outras eu não descubro exatamente de onde veio, por que veio. Já na Sala Negra, as esculturas em pedra, madeira e metal de projetos demarcatórios do artista plástico Roberto Chagas criam um diálogo entre território e ação do tempo. É parte de uma pesquisa que eu venho desenvolvendo desde o período de mestrado na Universidade de Santa Maria. Comecei a pensar a relação das esculturas com o espaço. Toda escultura está no espaço. E, na verdade, são projetos, porque, sim, são projetos que algumas dessas obras têm tamanho grande, já foram executadas em tamanho grande, e em outras cidades, estão em praças públicas, parques de escultura, e assim por diante. E eu sempre me atraí muito pela ideia de demarcação. Eu tive um avô que era agrimensor, e eu nasci na minha infância e convivi muito com ele, foi meu primeiro contato com desenho. Ele desenhava mapa, dividia terras, todas essas coisas. Isso sempre me interessou muito. Então, esses objetos têm um pouco dessa referência rural e da escultura, do espaço. Geralmente, essas peças, inclusive, muitas delas têm uma base muito frágil, porque elas são compostas para serem organizadas depois com uma fundação, alguma parte fique a mais. Essas peças, nenhuma delas é feita pensando em base, embora para expor aqui a gente tenha usado base, porque são pequenas, mas são peças que, no geral, quando eu reconstruo elas em outra escala, a minha ideia é sempre trabalhar com uma escala humana, ou seja, nunca menos que 1,5 metro, nunca mais que 2 metros, 2,20 m, porque não é para ser um grande monumento, é simplesmente uma escultura que vai habitar o espaço público. Tanto que muitas delas acabam sendo um pouco usadas como, inclusive, mobiliário. Por exemplo, essa peça aqui, as pessoas, eu vi várias fotos de gente sentada nela como se fosse um banco. Que é uma das peças que existe grande, como se fosse um banco que está em Valdívia, no Chile. Mas, sim, então eu vou trabalhando de diversas formas. Os 80 anos de vida e os 60 de arte de Zorávia Bettiol vão ser comemorados este mês com uma exposição no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. E para viabilizar o catálogo da mostra, existe uma campanha de financiamento coletivo que está na sua reta final. E os detalhes deste projeto eu converso agora com o produtor Carlos Carreiro e também com a Zorávia Bettiol. Zorávia, meus parabéns. 60 anos de arte é uma data significativa. E 80 né? De vida é um absurdo, tudo isso é um absurdo, né? Temos que lidar com isso, né? Mas o contrário será ruim, né? Então, vamos chegar aos 90 é o 100, né? Isso aí. É isso aí. Mas, Zorávia, essa mostra que está sendo preparada para acontecer no Marcos, como é que ela vai ser? A curadoria da Paula Ramos, Da né? Paula Ramos e do Paulo Gomes, né? Essa mostra, ela é dividida em 3 partes. O nome é Zorávia Bettiol, lírico e onírico. E o nome quem deu foi o querido Carlos Urbim,
da mostra. Então, não tem nada com a parte assim cronológica, e sim os temas, né, que eu tenho abordado. Então, temas mais marcantes da minha obra é um módulo. Depois, o outro é sobre o processo criativo, que depende da modalidade artística, varia um pouco, né, no meu caso, né? Então, isso é interessante mostrar. São documentos que tu foi reunindo, desenhos, né, anotações, que ao longo da tua história tu foi reunindo, guardando, e hoje vão ser mostrados. Vão ser mostrados alguma coisa. Depois vai ter a Salamanca do Jaral, também com os estudos, que é um centenário do Simões Lopes Neto, né? E vai ter o filme do Henrique de Freitas Lima, né? Depois tem a animação do Gênesis, das gravuras Gênesis, foi animação feita pelo Cordel, e tem ainda no Café do Marx, o Perim vai apresentar 8 fotografias grandes, que ele fez mais de 100 fotos minhas, quando o Urbim e eu, fez do Urbim também, estávamos trabalhando para fazer as musas, que afinal nunca saiu o livro, né? Então vai ser bem movimentado. E a ideia de buscar um financiamento coletivo para que esse catálogo saia, Carlos, como é que funciona? Bom, a gente escolheu o Catarse, né, como parceiro. A gente conversou bastante com a Janaína e com o Menegas e com a Zorávia também. E daí a gente foi até o Catarse, construímos o projeto lá, e com as contribuições para conseguir registrar esses 60 anos de arte lá da Zorávia, né. E daí, para conseguir isso, a gente precisa da ajuda de todo mundo, né. E a gente colocou algumas recompensas. Então, tem os postais, tem um conjunto de 5 postais com as obras da Zorávia. Tem obras originais da Zorávia também nesse catálogo. E eu me lembro da primeira reunião que a gente começou a brincar assim. A ideia era para uma outra obra, mas a gente trouxe a gente começou a pensar nas obras da Zorávia, como é que a gente consegue fazer as obras para cativar o público, né? Então a gente pensou em criar modelos menores, modelos pequenos. Então são 3 obras. Miniaturas, né? 3 miniaturas, né? Que a gente também está oferecendo como recompensas ali no Catarse. Essa a cadeira do rei, né? Rei de Copas. Tu fez uma série de cadeiras, Cadeiras, né? Para que te quero. Então vai ser a miniatura da cadeira do rei, depois a Tremelinda, que é a Arara, que agora ela é companheira da Filomena, quando eu faço a Filomena é uma personagem tua, que eu criei, isso. Que tu apresenta como uma performance, né? Isso, é companheira da Filomena na performance, ela é a consciência da Filomena, porque a Filomena é um absurdo as coisas que ela faz, mas a Tremelinda ajuda a pôr as coisas no seu lugar. Então vai ser a Tremelinda, e depois também a Elegia, que é uma forma tridimensional, uma escultura têxtil, a miniatura. Então essas 3 miniaturas eu acho que vão ficar uma coisa divertida, né, Carlos? Eu acho que sim, a ideia foi bem essa, brincar com o lúdico, né, e fazer o pessoal levar para casa também um pedacinho, assim, um pouquinho da obra. Mas, Zorávia, o teu trabalho passeia por diversas técnicas, né? A gravura, o têxtil, a pintura, as instalações, as performances, né? E se a gente for pensar assim, um fio condutor, né, dessa tua obra, né, que são várias técnicas, vários suportes, mas várias fases, uma loucura. E a gente pode falar num fio condutor, assim, o que te mobiliza nisso tudo? A vida. A vida. Sim, essa exposição foi uma imposição por causa da política. Aí, então, tu relaciona a vida com a arte e com a tua experiência, né? E vai ter uma coisa linda nessa exposição, que uma decorrência da série das cadeiras a série Sentar, Sentir, Ser, que vai ser 27 ações que se praticam no ato de sentar, né? E tem muito mais ações. Então, eu ilustrei, vamos dizer, para namorar, magicar,
politicar, depois, assim, repousar, governar. Então, uma coisa bem divertida. Conversar, enfim, um monte de coisa. Trabalhar, toda sou eu a modelo na fotografia, e às vezes eu sou uma mulher, às vezes eu sou homem, às vezes eu sou jovem, eu sou velha. Então, é uma coisa com muito humor, muito divertida. Zorávia, Carlos, muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que essa exposição, né, e o catálogo Zorávia Bettiol Lírico e Onírico está com uma campanha de financiamento coletivo até o dia 20 de outubro no site catarse.me/pt/Zorávia Bettiol. Bem, o Estação Cultura faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, o escritor Pedro Gonzaga fala sobre o lançamento do seu primeiro livro de crônicas e tem ainda um bate-papo com Gutia Ramil e Gisele Desante sobre o espetáculo do Unimúsica. A gente já volta. Estação Cultura de volta e o escritor Pedro Gonzaga lança nessa quarta-feira na Palavraria seu primeiro volume de crônicas. É o Livro das Coisas Verdadeiras. Olá, Pedro, tudo bem? Olá, Vinícius, como é que tá? Tudo bem? Bom, e quais são essas verdades, as coisas verdadeiras que estão nesse livro? Vários assuntos, né? Pois então, esse livro é uma coletânea das crônicas que saíram ao longo de 2 anos na Zero Hora e também com um texto de uma revista chamada Norte, da editora Arquipélago, mas essa de alguns anos atrás. E a ideia de chamar o livro de O Livro das Coisas Verdadeiras é uma brincadeira. Na verdade, se o leitor abre o livro e logo percebe que a última coisa que tem aqui são coisas verdadeiras. Mas é uma tentativa de unificar as crônicas por aquilo que é uma espécie de maneira de olhar que eu tomo da poesia, que é aquele olhar que vê nas coisas o que sobra da nossa passagem, né? Nas coisas aquilo que resta depois que o tempo corre. E, de certa maneira, é como se fosse uma espécie, não vou dizer assim, de caça-fantasma, mas uma espécie daquilo que é uma espécie de um ectoplasma, o que sobra do que estamos e do que fazemos aqui, mais do que as ideias que vão mudando, a gente nem percebe por vezes. Bom, a gente pensando em crônicas publicadas em jornal, a gente vem aquele formato mais clássico de coisas do cotidiano e tal, que é um pouco diferente do que tu traz, essa visão mais... Sabe, Domingos, que uma vez já me chamaram de um anticronista, porque o cronista é alguém que está ocupado diretamente do cotidiano, da notícia, do acontecimento, assim, super fugaz. E a minha ideia é sempre uma coisa assim, como se fosse uma espécie de batida atrasada, né? Como se fosse uma espécie de funk da realidade, assim, sempre puxando para trás um pouco a coisa, para que, de certa maneira, sobre para o leitor a experiência não do imediato, mas de um segundo tempo, assim, quer dizer, há o imediato e aquilo que, antes de ser esquecido, é gravado. Eu acho que essa é a ideia das crônicas como um todo. Pedro, tu também é poeta, né? Tem livros de poesia, livros de ficção também. Também, né? isso. E de que maneira, então, essas várias facetas do teu olhar criativo, do teu processo criativo, né, aparecem nessas crônicas? Pois então, Nito, eu acho que depois que tu te torna poeta, e aliás, o texto esse da revista Norte que eu coloquei aí, foi um texto que era uma brincadeira, que eu escrevi como brincadeira e depois tornou-se uma espécie de maldição. Eu então ainda era um contista e eu fui publicar o meu segundo livro de contos em São Paulo e o editor gostou muito do livro, disse, olha, eu vou publicar porque eu gostei do livro, mas conto é um negócio que não vale a pena publicar, não vende. Quando tiver um romance, aparece de novo aqui com isso. E eu voltei meio cabisbaixo com aquilo e me dei conta que o conto era uma espécie de nova poesia, que ninguém queria, que nenhuma editora queria. E eu escrevi um conto brincando, um conto, na verdade, para essa revista, uma espécie de crônica, dizendo que eu cheguei em Porto Alegre de volta, comecei a andar pela cidade, encontrei um sarau de poesia e comecei a ler meus contos ali, e os poetas me aceitaram, como um deles. A partir de então, parece que uma maldição caiu sobre mim e eu só passei a escrever poesia depois disso. Acho que uma espécie de pagamento, os deuses da escrita são muito cruéis. E eu acho que essas crônicas são as crônicas que um poeta escreveria, mais do que um contista ou um prosador em geral. Em que sentido? No sentido que a mim me custa muito fazer essas crônicas, porque eu tenho que escrever muito mais do que eu gostaria. A poesia ela te dá uma certa lâmina que corta tudo, né? Então, às vezes, os textos eles são quase que poemas organizados em prosa. Acho que a sensação do texto é a sensação poética, né, que um poeta teria. Domício, o lançamento acontece quando? O lançamento acontece quarta-feira, lá na Palavraria, às 18h30. Lembrando que também, para quem quiser entender um pouco melhor o universo do Pedro, tem depois um texto falando sobre o processo de escrita das próximas crônicas. Claro, que é essa abertura do livro, né?
Exatamente. Bom, e não, após cada texto e cada tem texto, depois, como eu retomei esses textos, eu reli esses textos e pensei, eu não posso apenas ser uma espécie de organizador de uma coletânea. Então eu comento os fracassos, geralmente, de cada um dos textos que estão aí. Então, feito o lançamento, o livro das coisas verdadeiras, quarta-feira, lá na Palavraria. Newton, obrigado pela presença, Poxa, agradeço Pedro. o espaço Certo, aqui parabéns. da TVE e agradeço a nossa audiência. Agora a gente volta com artes visuais. Tecer no Tempo é a exposição que está sendo apresentada no Laboratório para Experimentações Artísticas 760 e promove o encontro da produção de duas artistas, Angélica Neumayer e Odete Calderan. Como é que os trabalhos das duas artistas se comunicam? Principalmente na parte conceitual dos trabalhos, porque elas desenvolvem processos de apropriação, né? Principalmente a Angélica, ela trabalha com restos do poliéster usado na serigrafia, então ela acaba usando isso para fazer as telas dela, né? Num campo expandido da pintura. A Odete também trabalha com questões de apropriação, principalmente no trabalho Inventário para Terras, que são apropriações de terra de pessoas convidadas a trazer esse material para ela, né? Então essas terras elas vêm de vários lugares. Isso acabou gerando também um livro de artista, porque tem as fotografias de onde as pessoas mandam as obras. Então essas afinidades assim que trazem um diálogo intenso para a exposição. Eu conheço particularmente as duas artistas já há algum tempo. Elas são professoras da Unesc, onde eu também dou aula, né? Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina. Então eu acompanho o trabalho delas há alguns anos. Mais até da Odete, né? Que no período que eu fiz mestrado, ela também fazia, né? Em Santa Maria. Então eu já conheci o processo cerâmico dela desde muito tempo. Então agora recentemente eu vi o trabalho das duas, assim que me surpreendi bastante com os resultados, né? E achei que elas podiam estar aqui. Tecer no tempo, né? O que remete? Exatamente esse processo todo de construção, porque elas vão fazendo o trabalho lentamente, né? Ele vai sendo construído. Tanto esse resto do material que é apanhado de uma técnica, né, da serigrafia, então tudo isso vai sendo juntado e aos poucos ele vai construindo as telas. E a cerâmica por si só já é uma coisa do tempo, né, porque ela tem que ser, o barro tem que ser amassado, tem todo um trabalho, tem todo um processo de desenvolvimento da cerâmica, secar, pintar, né, depois pensar na construção. No caso a Odete, ela preenche, né, os vasos dela com plantas, então tudo é muito metódico, né? Então essa coisa do tecer no tempo está muito ligado no processo das duas. Bom, nessa quinta-feira o projeto Unimúsica apresenta as artistas gaúchas Karina Levitan, Gisele de Sante, Gutia Ramil e Vanessa Longoni. O espetáculo tem como mote a palavra futuro, com uma combinação de canções, poesia, performances sonoras e artes visuais. Aqui com a gente, a Gutia Ramil e a Gisele de Sante, para falar um pouco sobre esse encontro que reúne não só as quatro artistas, mas também a galera que acompanha, mas essa multiplicidade de aspectos culturais, é isso aí, Gurias? Interessante é que a gente se conhece, mas nunca pisou no palco juntas, assim, né? A gente nunca participou de um projeto juntas, então vai ser um show bastante inédito, né? Encomendado pelo Unimúsica, que está sendo uma experiência bem interessante, assim, de intercâmbio mesmo. Exatamente isso, de diferenças estéticas, de repertório, enfim. Como é que faz para botar tudo isso no palco? Olha, tá sendo divertido. Porque a gente começou primeiro, tinha o mote do pensar o futuro, né? O que a gente pensa por futuro, assim? Então, sobre a palavra futuro, era a encomenda, né? Vamos fazer um show sobre a palavra futuro. E aí reuniu nós quatro, que como a Gisele falou, a gente já se conhecia, mas nunca tinha trabalhado juntas, né? Nunca tinha tentado fazer essa junção. Então, a gente começou lá atrás a se reunir para pensar esse show. Como é que a gente vai construir ele, né? O que a gente vai trazer? Que história a gente vai trazer nesse roteiro, né? O que a gente vai dizer?
E é interessante agora, pensando, eu nunca cantei essas músicas as músicas que eu vou cantar individualmente, e a gente canta algumas individualmente e participam da música da outra, mas tem, acho que uma música autoral de cada uma e muitas releituras. E essas releituras, por exemplo, que a gente conhece, mas que a gente não, eu pelo menos não tinha cantado ainda. Pois é, como é que foi que aconteceu tudo isso? Quer dizer, tem uma releitura, por exemplo, de uma música que vocês pensaram, a Gisele vai cantar essa música e tal. Mas aí, quem é que pensou, né? Como é que surgiu essa releitura a partir do olhar de vocês quatro? Teve alguém de fora? Como é que foi isso? Nós 4. Né? Por Skype, era engraçado, né? Porque as gurias moram, uma no Rio, outra em São Paulo, e eu e a Karina aqui, então a gente se reunia por Skype, assim, por essas formas de... Não era nem Skype, né? Acho que era outro. Mas para tentar pensar esse show juntas, assim. Então, a gente foi juntando, como eu falei, pensar esse futuro, bom, cada uma de nós com perspectivas diferentes, com caminhadas diferentes e em momentos diferentes, né? Então, a Gica com um bebê pequeno, a Karina tá com um barrigão grávida, né? Com vários meses já, quase nascendo. A Nessa já tem um filho bem mais velho, né? Adolescente e tal. Eu não tenho filhos, então, né? Cada uma com perspectivas bem diferentes, assim. Então, a gente foi reunindo isso e o show foi saindo daí. Como é que a gente vai construir essa... O que a gente quer trazer como futuro, né? O que a gente tem de referências? E aí o show está sendo, no fim, uma mistura de tudo isso. O repertório também foi saindo daí, né? Pois é, perguntar, que músicas estão nesse repertório? Quais são esses autores que vocês resolveram trazer e interpretar? Tem Tamara Assunção, Alice Ruiz, Arnaldo Antunes, o que mais? Ana Maria Carvalho, que é uma pessoa do Maranhão, mora em São Paulo, trabalha com boi, tambor de crioula. Tem Adiel Luna, que é um coquista de Pernambuco. Tem Visnik. Tem Visnik. Tem canções do nosso repertório. Dá para perceber, por exemplo, que esse repertório também traz um pouco da trajetória e das influências de cada uma. De cada né? uma, é. O show é uma junção dessas nossas... Eu acho que isso até está dando uma cara bem interessante, né? Porque a gente vai passando, eu acho que dá para ver um pouco essas perspectivas, porque cada uma de nós tem trabalhos que tem seus perfis, assim, né? E aí achar essa liga entre as quatro foi bem interessante, né? E principalmente contar essa história, né? Enfim, também não vamos contar todo o roteiro. Né? É surpresa. Tem um aspecto também que é interessante, que é ver quem mais está com vocês, além de vocês quatro, né? Tipo, que não são simplesmente cantoras, são cantoras, compositores, instrumentistas, mas também tem outros instrumentistas com vocês também que fazem uma liga e já estão acompanhando outros trabalhos de vocês, já são parceiros de outros trabalhos, né, na realidade. Sim, a gente está contando agora com o Fabrício Gamboge, toca violão, guitarra. Que já produziu, né? E já tocou comigo muito tempo, né? Muito tempo. Tem o Guilherme Seron, que é baixista, que também já tocou com a gente com o Thiago, gravou o CD do Ian, também foi produtor desse segundo CD do Ian junto com o Ian. E tem música do Thiago e do Ian também. Tem música do Thiago e do Ian no repertório também. E a Andressa. E tem a Andressa. E o Seron já trabalhou comigo, já trabalhou com a Karina também, né? Então... E tem a Andressa Ferreira, que trabalha comigo nas Três Marias e com outros projetos. Também gravou o CD do Thiago junto com a gente. E que vem com a percussão. Então, a gente está contando com músicos nossos, assim, também, que a gente já tem proximidade. Tem a Raquel Brust também, que vai fazer projeções, que é também conhecida da Karina, que tem um trabalho... Então, vai ser está sendo uma experiência bem interessante. Domingo, quando é que é o show, Luiz? Bom, o show acontece na quinta-feira, lá no Unimúsica, a partir das 20 horas. Os ingressos já estão à disposição, eu acho. Pois é, só para fazer um último lembrete, né, que a retirada de senhas para o show, então, acontece lá no mezanino, no Salão de Atos da URGS, sempre das 9 da manhã às 8 horas da noite, e tem que levar um livro em bom estado para fazer a troca, então, por esse convite, essa senha. E serão permitidos 2 ingressos por pessoa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura e sucesso no projeto e que ele prossiga, né? Com certeza, com outras ramificações. Vocês
Certo, nós estaremos lá então para curtir o show. E o Estação Cultura de hoje fica por aqui, aí com a música da Gisele de Sante e eu. E a gente volta na próxima edição. Tchau, tchau. Você querendo só canção e eu inventei um estilo. Você arrasou meu quarteirão e eu construindo um edifício. Amor, você judiou e amor, quem tropeçou fui eu. Ai, 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 ai. Você ficando só no muro e eu caminhando em círculos. Você é futuro que passou.